Bem-vindos ao Centro de Estudos Tributários da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O nosso convidado de hoje é o professor Abel Henrique Ferreira, que eu solicito à colega Melanie para apresentar o currículo e o tema a ser tratado. Por favor. Obrigada, professor Igor. O professor Abel Henrique Ferreira é auditor fiscal da Receita Estadual desde 1977. É defensor da Fazenda Pública Estadual junto ao TARF, professor de Direito Tributário, de Direito do Trabalho e de Direito Previdenciário, graduado em Administração de Empresas e Ciências Jurídicas Sociais. Possui mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica e especialização em Direito Processual pela Universidade de Caxias do Sul, em Administração Fazendária pela ESAF e em Direito Tributário pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi presidente da Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais do Rio Grande do Sul por 4 períodos, de 2004 a 2006, de 2010 a 2012, de 2012 a 2014 e depois de 2016 a 2018. É membro fundador da Fundação Escola Superior de Direito Tributário, onde integra o Conselho Deliberativo. É o atual presidente do Conselho de Representantes da Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais do Rio Grande do Sul. Foi juiz do TARP de 1993 a 2002 e possui diversos artigos publicados na revista da Fundação Escola Superior de Direito Tributário, sobre o processo administrativo tributário. Em 2003, recebeu o Prêmio Geraldo Taliba no Congresso de Direito Tributário realizado em Olinda, Pernambuco, com o artigo O Princípio da Capacidade Contributiva frente aos tributos vinculados e aos impostos reais e indiretos, o qual foi publicado na revista Fórum de Direito Tributário. Professor Abel Henrique Ferreira, agradecemos pela sua disponibilidade. O professor Abel vai fazer uma exposição sobre a importância da carreira do auditor fiscal na Receita Estadual. Passo agora a palavra ao professor Igor para introduzir o debate. Muito obrigado, colega Melanie, coordenadora adjunta do SET. Professor Abel, seja bem-vindo, é um prazer. O prazer é todo nosso, professor Igor, de estar aqui, podendo falar sobre essa carreira tão importante para o Estado. É importante ter presente que o nosso público-alvo, de um modo geral, são interessados em tema tributário nas suas mais variadas áreas do conhecimento. Direito, economia, ciências contábeis, administração, engenharia, engenheiros, né? Enfim, as mais variadas áreas de conhecimento que eu tenha citado ou não tenha citado aqui. E por isso, esse tema é muito importante, porque vai tratar exatamente de uma carreira importante. E eu começaria com a pergunta seguinte: é uma carreira considerada de Estado, com previsão constitucional, não é isso, professor? Sim. Boa tarde a todos. Realmente é uma carreira constitucional, uma carreira que foi incluída na Constituição a partir de 2003, com a emenda constitucional 42. Então, realmente, ali passou a ter, no artigo 37 da Constituição Federal, inciso 22, passou a ter a importância da administração tributária, e onde, que é uma carreira essencial ao funcionamento do Estado, quer dizer, sem essa carreira o Estado não tem condições de funcionar no sistema democrático de direito, né? Onde o Estado precisa de recursos tributários para poder atender às funções constitucionais do Estado, que basicamente são saúde, educação, segurança e também obras de infraestrutura, né? Então, para o Estado, para a União e para os municípios, essa carreira é muito importante, porque é ela que vai buscar esses tributos que são necessários para que as esferas de governo possam cumprir com as suas atividades constitucionais, com as suas funções constitucionais. E é bem mais importante nós, professor Igor, nós sabemos que os impostos, em princípio, o imposto ele é algo que não é, ele é não vinculado. As taxas é um imposto vinculado. A contribuição de melhoria a taxa é um tributo vinculado. A contribuição de melhoria também é um tributo vinculado.
Agora, o imposto em geral, ele normalmente a norma dele é não ser vinculado a nada. Ele serve para toda a máquina administrativa do Estado, ou do município ou da União. Mas, tendo em vista essa importância que foi dada a partir da emenda constitucional 42, nós vamos lá no artigo 167.4 da Constituição, que abre uma exceção para vincular o imposto às necessidades financeiras, orçamentárias, para que essa carreira, para que essa atividade de administração tributária possa funcionar bem. Sim. Quer dizer, foi aberta uma exceção, são duas ou três, são três exceções que tem, uma é para a saúde, outra não me lembro agora, e uma para a administração tributária. Então, vê a importância que foi dada para essa atividade constitucionalmente. E, além de tudo, nós vamos lá para o artigo 52.15, também da nossa Constituição, que trata do Senado, atribuições do Senado Federal, e ali nós vamos observar que cabe ao Senado Federal fiscalizar e orientar essas carreiras de Estado, no caso, sim, tem que ser avaliadas pelo Senado Federal. Não é qualquer setor, não. O Senado Federal tem a competência constitucional de examinar e controlar as administrações tributárias. Se controla, não sei, mas ele tem essa função constitucional lá no artigo 52, inciso 15. Então, esse arcabouço todo demonstra a importância de termos que ali tem que ter uma carreira específica para a administração tributária, que, no caso da União, é o auditor fiscal também da Receita Federal. No caso do Estado, é o auditor fiscal da Receita Estadual. Então, daí nós vemos a importância que realmente foi dado constitucionalmente. Essa importância, professor Igor, nós já tínhamos essa impressão, nós só não estava na Constituição. Entendo. Todos nós somos sabedores que não existe Estado, de maneira ampla, sem tributos. É verdade. Infelizmente, eu sempre digo assim, eu gostaria que a carreira de auditor fiscal, a carreira de delegado, a carreira de juiz, não existisse mais. Que nós tivéssemos o povo perfeito. Entendi. Todos cumprissem com as suas atribuições, que todos pagassem o seu tributo, que ninguém cometesse crime nenhum, que ninguém se apropriasse de coisas alheias, coisas tal. Então, nós teríamos o ideal, mas, infelizmente, nós não temos esse ideal. Por mais que haja evolução tecnológica, nota fiscal digital, muitas coisas que têm evoluído, né? Sim. Mas continua ainda sendo essencial essa carreira, porque ela zela, ela é a responsável por trabalhar esses dados. Hoje em dia, nós trabalhamos com milhões de documentos fiscais através daquele programa de nota fiscal que a gente vai no supermercado, dá o nosso CPF, sim, e aí vai lá para nós, vai para o nosso saldo lá, nós concorremos a prêmios. Nós temos diversos estímulos ao consumidor para que o consumidor exija o documento fiscal, não só no supermercado, em lojas, qualquer operação que ele exija o documento fiscal, porque o documento fiscal é a prova para o auditor fiscal de que foi prestado um serviço sujeito ao ICMS ou foi vendido. Como é que é? No caso do ICMS, não é só a venda, é a circulação da mercadoria. Certo. A venda da mercadoria não significa pagamento do imposto. O imposto, o fato gerador desse imposto é a circulação da mercadoria. Sim. Eu vendi a mercadoria. Enquanto eu não vendi a mercadoria, não estou devendo nada para o Estado, nem nada. Agora, circulou a mercadoria, aí ela tem que circular com o documento fiscal e já tem que ser escriturado na sua... Compreendi.
E, professor Abel, nesse momento introdutório, o nosso público são interessados na área tributária, nas várias áreas de conhecimento, direito, contábeis, administração, economia, enfim. Lhe pergunto, aquele interessado em prestar concurso para o ingresso, né, da carreira de auditor, particularmente no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, que é a sua área, né, de atuação, a limitação somente quem é formado em direito ou em outras áreas também pode acessar o concurso? Nós tivemos 2 momentos. Até a Constituição de 88, 89, tinha as limitações. Era só a área econômica, no princípio era só a área econômica, a área jurídica. A área econômica envolve administração, economia e contábeis. Sim. Direito e, excepcionalmente, algum outro curso. E depois chegou um momento que se abriu para tudo. Nós tivemos um período, o concurso nosso de 2006, do pessoal que entrou em 2007, os auditores. Sim. Nós ter auditores fiscais que são da origem, por exemplo, da psicologia, medicina, ou uma abertura geral. Mas a administração, porque aí era um cargo único para 3 atribuições na Secretaria da Fazenda, que era o agente fiscal do Tesouro do Estado. Era o nome que foi dado para essa carreira lá em 2007, era esse o nome das pessoas que entraram nesse concurso. Mas aí nós tivemos, lá em 2010, nós tivemos um reconhecimento pelo Estado aqui, através de uma lei orgânica, uma lei complementar. Nós temos a lei orgânica do auditor da Receita Estadual Gaúcha, que é a lei completa 13.542 de 2010. Certo. Então, essa lei disciplina todas as obrigações, todos os deveres, como ingressar na carreira, as vantagens que a carreira tem. Isso aí está regulado nessa lei 13.542 de 2010. E hoje mudou. Hoje nós retornamos de novo a mais ou menos o que era no passado. Para entrar na carreira, pode ser formado bacharel em Direito, bacharel em Direito, Administração, Contábeis e Economia, e, excepcionalmente, a critério da banca, lá do governo, no momento, que tipo de profissional que precisa. Por exemplo, no último concurso, eu sei que precisava muito de profissionais na área da informática. Então, se propiciou que os profissionais da área da informática fizessem o concurso também. Inclusive, o concurso também, às vezes, um pouco mais vinculado para essa área, porque a administração precisava de profissionais com maior capacidade, e hoje nós temos um grupo na área de informática muito bom. Inclusive, o nosso subsecretário da Receita Estadual, do colega Ricardo Neves, ele é um profissional especializado nessa área, área da informática. Então, hoje em dia, inclusive, esse plano que foi apresentado para ele, a Receita Estadual 2030, né? Inclusive, vocês já tomaram conhecimento, porque eu também tomei conhecimento, eu estava de férias. Agora tem a lei 15.576, de 29 de dezembro de 2020. Essa lei criou o código, uma coisa muito esperada pelo contribuinte, pelos operadores de direito em geral, na tributária. Criou o Código do Contribuinte. Normas interessantes. Também, nessa lei, também veio uma coisa boa. O Estado passou a reconhecer que a multa por infração qualificada não é mais 120%, baixou para 100%, que é o que já está sendo estipulado pelo Supremo Tribunal Federal nas decisões. Mas nós, como somos administrativo, a gente fica restrito à nossa lei. Certo. Como a lei mudou, inclusive, ela retroage.
com base lá no artigo 106, há uma retroagem, aqueles que não pagaram. Agora, quem já pagou o tributo, pagou a multa, sim, mas aqueles que parcelaram alguma coisa e estão pagando a multa de 120, volta, ou estão discutindo ainda judicialmente ou administrativamente, sim. volta para 100%, baixa Uma boa notícia. e já é alguma coisa, né? Então, realmente, nós temos tudo isso aí. Então, nós temos, por exemplo, hoje em dia, uma coisa muito que se fala também, o fiscal, ele pode tudo? Não, ninguém pode tudo, né? Sim, Agora, ele tem acesso a toda a documentação, ele tem acesso a todos os setores da empresa. Não sim, pode ser, ele, se for vedado, ele pode recorrer, pedir força policial para sim, sim, dá-lo a. Ele tem acesso a tudo. Agora, nós temos também, tem que ter educação, tem que ter. Tudo isso aí é uma coisa que é normal, tem que ter educação dos dois lados, né? claro. Então, realmente, o fiscal ele tem acesso a todas as informações. Obviamente, se ele aprender documento, algum material, ele tem que fazer como é que é, um documento dizendo o material que ele está recolhendo, notas fiscais, talonários. Sim, Hoje é mais disquetes, computadores, né? sim, sim, Eu sou da época do talonário, hoje é mais computadores, sim, CDs, alguma coisa que tem esses dados. Então, hoje está cada vez mais complexa, mas também cada vez está mais se fecha o círculo, né? sim, Eu sou de uma época quando jovem eu ajudava o meu pai numa empresa, num comércio de tipo um mercado, né? E sim, para comprar mercadorias, né, precisava ter o CNPJ da empresa, sem sim, não comprava. E eu vejo que a nossa tributação está indo para isso. Vai chegar o momento aí que não sei quanto, talvez 5 anos, 6 anos, que tu não vai poder comprar mais nada sem tu. Hoje é opcional, tu quer o CPF ou não? Ah, sim, entendi. Eu entendo que daqui a uns anos vai ser obrigatório. E no momento que tudo for obrigatório, fecha. Sim, Ou, é verdade. ou É, fecha. Porque hoje já a grande discussão na área tributária, eu digo isso como por participar do TARF, né? sim, Tenho uma longa experiência no TARF, trabalhei 10 anos lá como juiz, de 93 a 2002, e depois trabalhei 4 anos como defensor, de 2006 a 2010, e agora, desde 2018, eu estou de novo como defensor da Fazenda. Então, a sim, gente vê que a discussão mudou muito. A discussão hoje é mais jurídica. Se tem ou não tem o direito ao crédito, se essa operação... Quer dizer, ela diminuiu muito aquela operação que era nota, como é que é? Nota calçada, ah, sim, a nota calçada, que, para quem não sabe, é aquela nota que no talonário ficava lá um saco de qualquer coisa isento. E na primeira nota, que é a que gerava, que acompanhava a mercadoria, ia o valor certo. E aí teria lá um imposto lá de 10 mil reais, aí teria o valor correto. Isso hoje sim, é praticamente impossível. Com a nota fiscal eletrônica, é praticamente impossível. Mas antigamente era comum. A nota fiscal paralela também tinha. sim, Hoje, com a nota fiscal eletrônica, às sim, vezes sim. tento apresentar o negócio, mas ela é uma atividade bem mais restrita. Quer dizer, então a gente está observando que. As Mas portas estão se fechando. estão se fechando, isso é bom, é bom. A nossa vida hoje é um Big Brother, né? É verdade. Hoje, onde tu estiver, tu está sendo filmado. Sim, Tu sim, está sendo filmado, então é melhor nem saber, né? Mas tu claro. está filmado. Então, quer dizer, a vida da gente é isso aí. Então, está passando por uma grande transformação. Nós, na Receita, também estamos passando por uma grande transformação, porque, por mais que a informática cresça, evolua, precisa das pessoas. As Sim, pessoas ainda são as pessoas que analisam esses dados, são as pessoas que
que criam metodologias para essa fiscalização. Então, hoje em dia, eu vou dizer, eu estou muito satisfeito com essas turmas que entraram aí desses últimos anos, né? Entraram de 2007 até 2016, aí entraram umas 3 turmas, tudo pessoa muito qualificada, e que só estão qualificando cada vez mais o auditor fiscal. E eu sempre digo, o auditor fiscal, infelizmente, ele não é a sociedade. A nossa sociedade, ela ainda convive. Eu vejo, às vezes, no supermercado, ou num armazém, ou numa loja, quer a nota? Não quero. Não preciso. Quer o CPF? Não quero. O cidadão ainda não se deu conta que ele tem que ajudar. Porque ele ajudando o Estado, o município, a União, ele está ajudando ele e a sociedade como um todo. Porque se o tributo não entrar no Estado, não tem como melhorar, não tem como pagar o funcionário em dia, não tem como pagar a saúde, não tem como melhorar a nossa segurança, não tem. Tudo depende do tributo. O céu a gente reza, ajuda, a oração ajuda, mas só a oração não resolve o problema de um Estado, de um município. Não. Por exemplo, nós temos também, dentro das nossas entidades, quando eu trabalhei lá, nós tínhamos o Prêmio Gestor Público, que era um prêmio que estimulava os municípios a apresentarem programas que eles estavam fazendo no seu município para o bem da sociedade. Sim. Nós, todo ano, nós premiávamos esses municípios, esses gestores, esses prefeitos municipais, pelos trabalhos muito bons que eles resolviam, né? Porque a gente, quando fala de um político, de um prefeito, a gente só ouve falar dele quando ele fez alguma coisa, alguma safadeza. Quando se faz coisas boas, ninguém fala, né? Sim. Então, era muito importante isso. E nesse contato nós tínhamos o seguinte, metade dos municípios gaúchos depende ainda do ICMS para funcionar. Os seus fundo de participação locais, o ISSQN, o IPTU de cidades pequenas é muito pequeno. Ele depende dos impostos federais e também do ICMS, que é 25%. Então, quer dizer, dos 100% que o Estado arrecada de ICMS, através da sua administração tributária, dos seus auditores fiscais da Receita Estadual, 25% vai para os municípios. Então, imagina esse trabalho. E esse trabalho, às vezes, não é... A sociedade não entende esse trabalho. A sociedade parece que, às vezes, ela fecha os olhos para isso aí, para tipo assim, o auditor fiscal é o mal e o sonegador é o bom. E isso aí é totalmente errado. Eu, quando tive uns 10 anos trabalhando no sindicato nosso e na nossa associação, trabalhei muito da importância da concorrência leal. Entendi. A concorrência desleal para o Estado é um câncer. Ela prejudica toda a concorrência. Então, só que os maus pagadores ou sonegadores que vão se beneficiar. E aqueles que são honestos, são bons pagadores, aqueles ou vão ganhar um lucro muito menor ou vão falir, porque a concorrência que está ao lado dele vai liquidá-lo. Então, uma coisa que nós, da administração tributária, nós trabalhamos muito disso. Então, nós até, tendo em vista essas normas constitucionais, nós estamos há anos que a gente luta até por uma autonomia da administração tributária. Sim, entendi. A gente busca uma autonomia maior para que a gente possa imprimir uma velocidade maior e um tecnicismo maior para a cobrança do tributo, do que, às vezes, a gente depender de esferas outras para que a gente possa fazer bem o nosso trabalho. A gente está evoluindo muito, mas temos muito que evoluir ainda. Professor Abel, aproveitando que o senhor citou agora há pouco sonegação,
o nosso público eventualmente vai ser heterogêneo, tendo em vista que o YouTube é acessível a todos, democrático. O senhor poderia fazer uma distinção entre sonegador e inadimplente, por favor? O inadimplente é aquele que declara o que deve, apresenta em dia tudo que ele registra tudo e apresenta em dia e não paga. Certo. Esse é o inadimplente. Sim. E o sonegador é aquele que não emite o documento fiscal. Ou se emite o documento fiscal, não registra em dia e não paga o tributo. Certo. É o sonegador. Quer dizer, quem emite o documento e não paga é uma infração considerada material básica. Certo. Ela é de menos força. Já aquele que não emite o documento e não paga é considerado o verdadeiro sonegador, porque ele dificulta, ao não emitir o documento, ele dificulta tremendamente a atividade do fisco para poder cobrar esse tributo que não foi pago. Então, esse aí, a penalidade é considerada material qualificada, que a multa era 120%, mas devido a diversas decisões do Supremo, baixou para 100%. Para 100%. Isso é uma coisa que eu sei, porque os advogados sempre têm que defender os seus clientes, né? É verdade. Eu sempre defendi o seguinte, porque eu não atuo como advogado, eu atuo como advogado da sociedade. Eu defendo que a sociedade é o seguinte, a penalidade ela é grande para ver se as pessoas não fazem, não cometem o crime. Claro. Isso aí, para mim, mas conseguiram, os advogados, devido à sua competência, conseguiram mostrar para o Supremo que a multa também é tributo. Ou pelo menos que não pode ultrapassar. Não pode ser confiscatório. Sim. O tributo não pode ser confiscatório. Exato. Eu pessoalmente, não conhecedor de como conhece os nossos ministros do Supremo, então, que a gente sabe que são sábios, né? São os donos de toda a nossa verdade, então eles chegaram à conclusão que não, é 100% a multa. Eu, por mim, a multa deveria ser mais alta ainda. Entendi a sua posição. As pessoas. E talvez dar um desconto de 10% para aquele que cumpre com todas as obrigações. Entendi. Tá certo. Compreendi. E, professor Abel, o senhor contextualizando, inclusive, a partir do advento da informática, já começou a haver um início de mudança na estratégia de fiscalização. E isso vem cada vez mais se aprimorando, né? Ficou para o passado o exemplo que o senhor deu, inclusive, de nota fiscal calçada, nota fiscal clonada, meia nota, etc. Podemos dizer hoje, então, que essa mudança considerável, tendo em vista as melhorias a partir do advento da informática, nós temos hoje uma fiscalização, digamos assim, mais racionalizada, em termos de fiscalizar segmentos ou a partir de acompanhamento dos dados imputados pelos contribuintes no sistema. É isso? Tranquilamente. Hoje nós temos os dados se entrelaçam no sistema. Certo. Tudo que é nota fiscal eletrônica que entra no Estado vai para o sistema. Todas as notas fiscais de operações dentro do Estado vai para o sistema. Então, aquilo que era muito comum antigamente, eu comprava de outro Estado e não registrava a entrada daquela nota fiscal. Obviamente, dar saída também sem registrar a nota fiscal. Entendi. Então, isso aí hoje é muito simples e a fiscalização pega tudo isso aí. Não tem capaz disso aí, a prova está ali. Não tem outra prova. E uma outra coisa que chama muita atenção hoje em dia também é o tipo. Eu quero ser simples nacional. Então vou pegar meus familiares, vou dividir a minha empresa em 3, 4, 5, 6, para todos ficar no simples. Só que aí se chama o grupo econômico de fato. E tu vai provar através tudo é uma mesma empresa, tudo é
a mesma documentação, todos mandam na mesma coisa. Isso aí é o que tem sido uma das coisas que tem sido muito autuadas. Ah, sim. Porque tu prova ali, tudo é o mesmo computador, é o mesmo empregado, é o mesmo não sei o quê. Então, tu faz uma, como diria o nosso nobre professor Heleno Torres, que foi o seu presidente da sua banca, se eu não me engano, Sim. doutor Heleno Torres, como ele dizia, eles criam uma ilusão. Sim. Uma ilusão fiscal, quer dizer, dentro da... Em princípio é certo, é tudo certo, criam empresas, registro, tem CNPJ, tem toda a documentação, tudo direitinho. Só que a realidade mesmo é outra. Aquilo foi Entendi. criado apenas para ficar no Simples Nacional, para pagar menos tributo. Então, isso acontece muito hoje em dia. Sim. Outras coisas que acontecem muito, que a gente fica assim, mas eu fiquei longe do tribunal durante 8 anos, né? E aí, quando eu saí em 2010, quando eu voltei em 2018, mas como é que estão criando isso? Então, hoje se cria muito também o seguinte, eu tenho uma empresa lá em São Paulo, no outro estado, e crio uma aqui no estado. Aí eu mando com substituição tributária para essa empresa um valor ridículo. Vamos dar um exemplo aí, bolas de futebol, Sim. R$ 5 cada bola, quando a bola vale R$ 100, mas vem a 5. Aí, como ela já veio como substituição tributária até o consumidor, em princípio as pessoas, não, mas já foi pago. Mas hoje se prova tranquilamente que essa empresa, ou ela é toda da empresa original, ou ela tem aqui, por exemplo, 70% pertence à original e 30% seria tipo um gestor aqui. Entendi. O que a lei manda? A lei hoje manda, se for um caso assim, pode continuar trabalhando. Só que tu tem que reabrir a substituição tributária. Ah, sim. Acredita do valor que foi pago lá, adiantado, e paga o verdadeiro valor aqui dessa bola. Então, essas evoluções e as discussões que a gente tem observado muito no TARF, né? Essa seria uma das questões mais recorrentes, digamos assim. Recorrentes, e com a informação hoje que nós temos, só para te dizer, eu vou te contar uma coisa que aconteceu em 78. Sim. Eu era na época fiscal do ICM, que o nosso nome, depois até poderei dar, na época, em 77, 78, eu entrei como fiscal do ICM. E nós estávamos lá era uma véspera de uma eleição, né? E na época o nosso responsável pela fiscalização do interior pediu para que nós fizéssemos todos os trabalhos, mas de preferência não autuasse ninguém naquele período, que era a época de eleição. Se autuasse alguém da Arena, daria problema. E se autuasse alguém da oposição, também daria problema, porque dizia que é perseguição, né? Entendi. Fizeram um trabalho que vem a ser hoje o PRN, só que hoje ele está através da informática, né? Na época, nós íamos nos grandes estabelecimentos varejistas. Sim. E copiávamos à mão todos os grandes créditos, lá, tipo crédito hoje, acima de R$ 5.000 hoje, fazia uma lista. E aquilo ia para um computador que selecionava. Com aquelas notas, nós íamos lá na origem, e aí nós víamos que as notas eram tudo calçadas. Ah, sim. Ele tinha transferido o imposto, o ICM na época, mas na nota que ele ia pagar, ele estava como isenta, ou era um saco de arroz, um saco... Sim. E hoje isso tudo é automático na computação. Entendi. Hoje tudo que um supermercado está vendendo, a energia elétrica está sendo consumida, isso nós temos o controle interno. Nós temos já há uns 20 anos, nós temos a divisão por setor. Tem o setor das bebidas, o setor dos combustíveis, o setor da energia elétrica, o setor petróleo, das tudo por setor. Sim. Então, e agora com a informação mais fácil, hoje eu posso trabalhar num setor, um trabalha em Porto Alegre, outro trabalha em Uruguaiana, outro trabalha lá em São Cepé,
não tem problema, não preciso juntar o grupo, quer dizer, Sim. eu faço um grupo em diversas regiões. Então, realmente, cada vez está mais importante. Mas a gente sempre informa. A visita também ao estabelecimento é importante. Sim. Não podemos também ficar só na internet. Nós temos que realmente ir a campo, às vezes, e ver a situação. Uma das coisas que teve muito há uns anos atrás era o seguinte: tu chegava na empresa, pô, ele comercializou essas notas aqui e não pagou imposto. Por exemplo, os cartões de crédito, também os cartões de crédito hoje também municia muita fiscalização hoje. Só que muitas das empresas têm uma central de distribuição. Sim. O fato de eu vender lá no estabelecimento A ou B não significa que eu deva pagar imposto lá no A ou B, porque a saída vai ser nessa central de distribuição. Então, essa central de distribuição que vai ter que pagar o imposto com a saída, com a circulação da mercadoria. Então, são coisas assim que, às vezes... Sim. Então, quer dizer, às vezes, tu tem que fiscalizar o todo, ou tu fiscalizar ou ir lá ir lá nessas centrais aí que cada vez mais estão mudando, né? Sim. O direito é um ser vivo, né? Sim, sim. E, professor Abel, uma questão que eu aproveito a lhe perguntar é a seguinte: como o senhor mesmo falou, no senso comum e de uma certa maneira, vários contribuintes, quando se deparam com a fiscalização, pelo menos pontualmente, há casos, como o senhor relatou, de experiências desagradáveis por parte do contribuinte e é aquilo que fica na memória, no imaginário popular. Mas, só para esclarecer, na verdade, e isso que eu gostaria de lhe ouvir, a função da fiscalização não é só punir, mas também de esclarecer, não é isso? Orientar, e eu dou a minha experiência desde os anos lá de 1977, quando comecei a trabalhar na Regional de Bagé, mas trabalhar em São Gabriel. Sim. Lá, na época, o imposto único sobre minerais. Sim, o IOM. Não sei se tu já era nascido nessa época. Não era nascido, não. Não era nascido. Mas então, professor... Só pelos livros de história, professor Abel. Eu cansava de pegar os auxiliares dos escritórios contábeis e ensinar eles a escriturar, porque eles não sabiam direito. E, na época, o imposto único, além era um imposto como é federal, mas a competência para fiscalizar era do Estado. Sim. A receita e a competência para fiscalizar era do Estado. Então, nós fiscalizávamos. Então, a gente orientava, inclusive, como preencher um livro, né? Então, a nossa orientação, nós temos em tudo que é local, e hoje, através da internet, nós temos orientação para tudo que é. Como é que eu faço para emitir uma nota, mas eu não sou comerciante, eu sou... Não, se tu não é comerciante, tu é empresário, tu vai fazer a tua mudança, não precisa de nota fiscal para fazer uma mudança, não precisa. Agora, se é coisas novas, aí tu vai lá, tem uma central, que tu vai ter que pagar o teu imposto, como tu não é inscrito, tu paga o teu imposto através de uma guia antecipada e vai fazer o teu transporte das coisas tranquila. Então, nós temos toda essa orientação, nós temos ali a central, ali na Siqueira Campos, 1044, tem o CAC, que é uma orientação interna. E todas as delegacias também têm setores. E hoje, através da internet, tem lá sites que tu vai lá e tem as informações. E, além de tudo, tu tens ainda, se eu não me engano, é o artigo 85 do CTN. Agora, não é do CTN, é da nossa lei aqui, da nossa lei 65.3773, que tem consulta. É o seguinte, eu estou em dúvida se tal operação aqui está sujeita ao ICM ou não. Certo. Tal operação, a alíquota é 12% ou é 17% ou 18%? Sim. Eu tenho essa dúvida. Tu entra com uma consulta formal. Certo. E essa consulta formal, enquanto estiver em período de consulta, tu não é autuado. Sim. E aqui no setor de consulta nossa, que fica
na consultoria tributária, na divisão de consultoria tributária, ali ali na Receita Estadual, eles vão te dar toda a informação por escrito, como tu deve te portar. Aí vamos assim, mas eu não estou pagando. Tá? Então, aí a fiscalização te dá 15 dias para tu pagares ou recorreres dessa decisão. Porque aí, se tu não pagares ou nem recorrer, o fisco vai fazer um auto-lançamento para te cobrar isso aí. Tá entendendo? Certo. Tens o período todo para tirar a dúvida, tu vai receber isso por escrito. Quer contestar? Pode contestar, não tem problema. Mas se tu não contestar e não pagar, se o fisco entender que tu deves pagar, tu tens 15 dias para recolher. Então, o fisco é amigo, não tem ninguém lá com o objetivo de prejudicar ninguém. E eu digo isso com 43 anos. Esse ano eu faço 44 como auditor fiscal. Claro que tem uma história, eu entrei como... Mas é o mesmo cargo, ele foi mudando com o tempo. Sim. O fiscal do ICM, depois do fiscal do ICM, ele passou para fiscal de tributos estaduais, depois de fiscal de tributos estaduais, passou para agente fiscal do Tesouro, e agora, por último, na minha administração, lá na presidência da FISVEC, nós mudamos esse nome para um nome mais adequado com as funções nossas, que é auditor fiscal da Receita Estadual, que realmente é a nossa atribuição. Sim. E a propósito, o senhor mencionou a FISVEC, o senhor esteve à frente por 4 mandatos, inclusive. 4 mandatos. A FISVEC também exerce uma função orientadora, e não só orientadora aos contribuintes, mas como eventualmente defendendo interesses dos contribuintes em termos de sugestão de projeto de lei, por exemplo? Olha, eu só vou te dizer uma coisa, a função, por exemplo. Teve há anos atrás, lá pelo 2004, 2005, eu recebi no meu gabinete lá na FISVEC o atual presidente da Agas, Sim. Antônio Longo, que queria um apoio da FISVEC sobre o problema porque os supermercados, na época, eles tinham 2 datas para pagar. Em vez de pagar 30 em 30 dias, o imposto eles pagavam de 15 em 15 dias. Sim. E ele pediu um apoio nosso, e nós achamos que era justo. Na época, entramos em contato lá com o nosso nobre parceiro também da Fundação, que na época era um outro nome, mas seria hoje o subsecretário da Receita Estadual, o doutor Luiz Antônio Bins. Sim, colega da Fundação e amigo. Depois levou ao governador Germano Rigoto, e realmente o Germano Rigoto, que era a última palavra, era o Papa, o governador, Sim. entendeu que era justo e mudou a lei. Mudou a lei. Então, veio uma atuação. Mas, fora isso, a FISVEC sempre teve uma atuação muito ampla. Sim. Porque lá no início não tinha essa estrutura toda. Só para te dar um exemplo, já em 77, quando eu entrei, sim, para trabalhar eu tive que comprar uma máquina de calcular. O Estado não me dava isso. sim. Pessoas tinham que comprar a sua mesa, a sua cadeira, tinha que comprar, eu ia dizer seu computador, não tinha computador. Não existia. Mas tinha que comprar todo o material para poder trabalhar. Sim. Então, isso aí era mais ou menos... Então, era mais difícil o trabalho, né? Hoje, não. Hoje, a gente lutou para que houvesse uma melhora. Hoje, não deve ter lugar nenhum. Todos têm computadores, talvez até sobrando, porque Sim. evoluiu muito. Mas a FISVEC sempre trabalhou para que isso acontecesse, né? Entendi. A FISVEC sempre trabalhou e sempre ofereceu também. Na época, nós tínhamos os famosos manuais da FISVEC. Lembro. Com a mudança de imposto, nós tínhamos o IVC, até 66 era o IVC. Sim. E a partir de 1967, veio o ICM. Sim. Por que isso tudo? As pessoas... Houve muitas mudanças na época. Não sei se tu te lembra também que acabou na época, como é que se diz assim, criou o fundo de garantia
e acabou aquela que tu não podia demitir A estabilidade. estabilidade. Até 10 anos, o cara que já tivesse 10 anos ou 9 anos e meio, tu não podia mais demitir essa. Isso estava travando a economia. E empresas queriam entrar no Brasil, mas como é que eu vou entrar numa. Talvez a briga antes fosse muito pior que agora, né? Estava travando a economia. Aí se mudou, se criou o fundo de garantia, que nada mais é que tu passasse a ter, tu tens lá um mês de salário a cada ano, que é depositado na tua conta, que hoje está liberada, antigamente era mais trancada também, hoje quando está tirando isso. E no IVC nós tínhamos um imposto que era chamado cumulativo, né? Sim. Cada operação pagava. Se tivesse 10 operações, ia pagar o imposto nas 10 operações de vendas e consignações. O que ocasionava isso na época? As empresas tinham que crescer, verticalmente. Certo. Quanto mais operações eu fizesse na minha empresa, vamos aí a nossa Ford, que está nos abandonando, a nossa GM, que eram duas grandes fábricas que nós tínhamos no país, essas empresas faziam um monte de coisas dentro da sua empresa. Por quê? Para diminuir o custo final, pagar menos tributo, porque o IVC, se tivesse que comprar o pneu de um, o motor de outro, o banco de outro, isso aí tudo não gerava direito a crédito. Então, com isso, se criou em 67 o ICMS, que era um imposto não cumulativo, que permitiu a nossa GM, quando instalada em Gravataí, que ela não tem estoque. Ela trabalha com as empresas em volta e ela só monta, deixou de ser fábrica, né? E passaram a ser montadoras. Ela só monta o produto dela e todas as peças, tudo vem de outras. E, obviamente, tudo isso aí gera direito ao crédito fiscal e, quando ela vende o seu automóvel, ela vai pagar só a diferença, né? Então, essas mudanças todas, do IVC para o ICM, depois para o ICMS. Sim. E o senhor citou manuais AFISVEC. Eu disse que eu lembrava, mas eu lembro quando era do ICM e ICMS. IVC não. Queria deixar claro isso. O IVC também não é da minha época, mas eu quero dizer que os manuais da AFISVEC, o que foi feito? A AFISVEC, lá, colegas tinham feito isso aí. Aí teve um colega que montou esses manuais, ele deu de graça para a AFISVEC. Aí o que a AFISVEC fazia? Porque era um manual que te ajudava para quem estava fiscalizando ou para quem operava no direito, na prática do direito tributário, ele ia direto lá, tu vai no artigo 10, ele te jogava para o 20, para o 30, e te dava toda a legislação passada sobre aquela mesma matéria, que propiciava aos contadores, aos operadores, aos advogados, propiciava que eles soubessem. Então, a AFISVEC, além de servir a Fazenda, que a AFISVEC prestava esse serviço à Fazenda, vendia esses manuais para a Fazenda, também passou a vender para advogados e operadores, alunos, pessoas que tinham interesse em operar na área do ICM. Então, isso foi uma coisa de muita importância. A mesma material que o fiscal tinha, o contribuinte, o operador privado do direito tributário, também tinha esse mesmo material. E depois ainda fomos mais além. Mais adiante, nós criamos a escola da AFISVEC, que era o objetivo. Qual era o objetivo da escola da AFISVEC? Dar curso para os próprios auditores fiscais, preparar pessoas para o concurso de auditor fiscal, aqueles que quisessem fazer, e também para dar cursos específicos. Houve uma mudança na lei, alguma pessoal submissão tributária, como é que funciona isso, como é que não é? Entendi. Lá na FISVEC que dava o objetivo de ligar o Estado, a Fazenda, ou a Receita Estadual, com o contribuinte. A FISVEC servia desse elo aí, com o objetivo que as pessoas todas tivessem o domínio da matéria, né? Interessante. Nós mesmos assinamos manuais da FISVEC.
e extremamente úteis. Eu só não sabia a origem. Foi um colega seu que desenvolveu, fez isso aí lá pelos anos 67, né? E depois ele repassou, em 69, ele repassou os direitos todos. Sim. E ajudou muito, porque a FISVEC, muito tempo, hoje quem vende esses manuais é a IOB, né? A IOB, não sei se ela existe ainda, né? Sim. Mas a IOB, há uns 15 anos, nós fizemos um negócio com eles, né? Eles nos pagaram X e passaram eles a emitir os manuais. Muito bem, tá certo. E pago ainda para a FISVEC até hoje alguns royalties, alguma coisa assim, né? Sim, sim. Então, mas sempre trabalhando, né? Sempre claro. buscando. Não, excelente. Professor Abel, gostaria de ouvir, se possível, algumas palavras, ainda que poucas, sobre reforma tributária, que é um tema sempre presente, sempre recorrente, há muitos anos, e não anda, pelo menos de maneira efetiva e ampla, né? O senhor poderia nos dizer algumas palavras a respeito? Vamos tranquilo. Reforma tributária, eu digo que eu conheço ela desde que entrei na fiscalização, né? Mais profundamente a partir de 78, né? Sim. Era assunto na época de 78, todas as revistas, tudo era a reforma tributária, né? A reforma tributária. Aí foi indo para cá, algumas coisas evoluíram, mas evoluíam mais pontualmente, né? Sim. Porque a reforma mesmo, a grande reforma que houve foi a mudança na época de IVC para ICM, lá em 77, que também culminou com a criação do nosso Código Tributário, né, que data lá de 76, mas entrou em vigor em 67, né? Então, essas reformas, se falava muito em reforma, aí até que, lá na nossa Constituição Federal, houve uma grande reforma, né, que deu para os estados mais competência. Sim. Houve uma grande reforma, não quer dizer que tenha sido uma boa reforma. Entendi. Houve uma grande reforma. Sim. Se acabaram os impostos únicos, né? Sim. Negócio de energia, minerais, tudo passou para a competência do ICMS, né? Sim. Transportes interestaduais, também intermunicipais, os municipais passaram para a competência do município. Então, houve uma grande... Nós passamos a ter direito a 5%, do imposto de renda arrecadado no Estado. Sim, o adicional, o ADIR. Adicional, te lembra disso? Mas Sim. não durou. Não acho durou. Que anos, não. Era alguma coisa que beneficiava o Estado. Né? Emenda 3, se não me engano, de 93, é que revogou o ADIR. Perdemos isso, tá? O serviço também, aí andou umas discussões, mas isso é serviço sujeito à prefeitura ou sujeito não sei o que lá. Nós tivemos uma briga muito grande, né? E nós lá no tribunal sempre mantivemos que era a cobrança de alimentação era ICM. Sim. Era ICMS, nós cobrávamos, e já tinha decisões do Superior Tribunal de Justiça. Já tinha lá diversos acordos, e nós no TARF nos mantivemos firmes. E depois a decisão do Supremo Tribunal foi de realmente dizer a alimentação é um serviço de competência do município, ou melhor, Sim. do Estado. Então, tu vê as brigas que foram dando. E depois nós tínhamos também o imposto sobre o varejo, também era para criar um imposto sobre o varejo, aquilo nem chegou a ser criado nunca também sobre o varejo. Como também o imposto sobre grandes fortunas, que era para ser criado e até hoje não foi criado, né? Sim. Então, graças a Deus, porque aí a minha grande fortuna que eu tenho, não estou pagando imposto sobre isso, né? Sim. Graças a Deus. Claro. Beneficiados com as nossas grandes fortunas que nós temos. Né? E aí nós começamos a ver que aí teve aquela briga com a criação do IPMF. Sim. O imposto provisório, imposto provisório para movimentação financeira, né? Sim. Foi criado lá pelo ministro, na época, o ministro da Saúde, né? Sim. A grande credibilidade e criaram o imposto. Só que aí, mas o objetivo, o cara tinha grande credibilidade e o benefício era melhorar realmente a saúde do Brasil.
Só que, na época, não podia ter imposto vinculado para a saúde. A Sim. Constituição, lá no artigo 167, hoje ela permite, mas na época não permitia. Sim. E esse imposto foi declarado inconstitucional. E aí veio alguém lá, alguma pessoa com ares de sabedoria. Quem sabe, então, vamos criar uma contribuição e criar a contribuição. Só que essa contribuição foi criada, a União arrecadou um monte com isso aí, só que os estados que poderiam ter 20% do imposto lá sobre a movimentação financeira não teve nada, porque Sim. as contribuições não estão no item lá que se divide. E, infelizmente, os nossos teóricos dizem que não adianta o nome, o que vale é a essência A essência, a natureza jurídica. A natureza jurídica, mas ninguém chegou lá para dizer, não, mas a natureza, isso é imposto, isso aí não é contribuição. Sim. A contribuição era mais para coisas específicas, da Previdência, do SESC, do SESC, alguma coisa dessa linha. Mas todo mundo ficou quieto e a União passou a arrecadar isso. Até agora está. Mas arrecadou durante 10, 12... Sim. Então, tu vê, isso tudo foi diminuindo, porque mais tarde ainda veio, hoje que se chama lá, como é que é, não é o IOF, a contribuição previdenciária lá, como é que é, né, PIS, COFINS. Aí criaram o COFINS nada mais é do que o ICM. Ele é o ICM federal, lá, o ICM. Receita, faturamento. Faturamento total, quer dizer, hoje em dia eu costumo dizer que muita gente sonega no Rio Grande do Sul por causa do COFINS, não por causa do ICMS. Hoje, restaurantes, não precisava sonegar, porque o ICMS hoje é muito bondoso com bares e restaurantes, essas coisas. Tem crédito presumido, tem base de cálculo reduzida, não precisava. Mas para o cara não pagar lá o COFINS, lá, eles acabam sonegando. Então, ele veio atrapalhar o ICMS e, além de arrecadar mais. Então, essas mudanças que vieram sendo ocorreram no decorrer dos anos, só nos prejudicou, os estados. Sim. Os estados não têm competência para criar tributo nenhum. Claro que alguns governadores ainda meio que criaram os tributos. Como é que é? Passaram a usar a taxa como tributo. Cobrar taxas com valores acima da realidade, com o objetivo de aumentar o caixa. Entendi. Algumas estão sendo reduzidas agora, não estão sendo pagas, mas chegou uma época aí, algum governo passado, que eu até fui na rádio e disse, isso é absurdo, a taxa é para pagar o serviço. Sim. Aquele serviço vinculado, né? Sim. Não adianta, se o serviço vale R$10, eu não posso pagar 50. Claro, é verdade. Mas aí também os estados, na busca de receitas, começaram a criar coisas, no meu entendimento, inconstitucional, que hoje em dia estão sendo revistas. Então, aí veio agora essas reformas, todo mundo falando em reforma, precisa simplificar. Simplificar é fácil. Nós chegamos e botamos já há uns 3 ou 4 anos que está na Assembleia para reduzir os benefícios fiscais das empresas. Ah, sim. É uma das coisas que atrapalha. Então, vamos reduzir esse benefício e vamos dar outros benefícios. Mas quem tem o benefício, não quer perder. Então, eu sempre pego as palavras do Everardo Maciel. O Everardo Maciel, que foi, durante 8 anos, foi o secretário da Receita Federal, foi secretário da Receita Estadual, ou do Distrital, lá em Brasília, né? Durante 8 anos também, e iniciou como secretário da Fazenda lá em Pernambuco. Então, é um homem que, mesmo sendo geólogo, ele conhece muito de tributo. Sim. Então, ele dizia o seguinte, quando as pessoas quiserem realmente fazer uma reforma tributária séria, sim, tem que ser o seguinte, o que nós queremos prestar para a sociedade? Eu quero dar saúde para a sociedade? Eu quero dar segurança? Eu quero dar ensino gratuito? Ou quanto eu quero dar? O quanto eu quero dar de cada coisa disso aí? O que eu quero?
O tamanho do Estado. Sim. Tamanho. O que eu quero gastar para a nossa sociedade? Em cima disso, eu vou saber, olha, eu preciso, para atender tudo isso aí, eu preciso arrecadar 1 trilhão. 1 trilhão por mês. Sim. Tá, mas como nós vivemos uma federação, vamos dividir, então, o seguinte: o que o Estado vai fazer, o que o município vai fazer, o que a União vai fazer. E aí sim, eu vou dizer, olha, o Estado lá, os estados precisam de 40% do total da arrecadação, os municípios precisam de 20% e a União fica com 40%, que hoje deve ser 60 e poucos. Então, só para te dizer, então é isso aí é uma coisa séria. O resto é brincar. Entendi. Brincar de fazer reforma tributária. E nós estamos brincando desde 2000, na época do Fernando Henrique, o Rigoto já foi coordenador de uma comissão lá que tratava da reforma tributária. Mas ninguém... E outra coisa, na reforma tributária que a gente está discutindo assim no oba-oba, o que as pessoas querem? Eu, como contribuinte, quero pagar menos tributo. Sim. O Estado, como Estado, ele sente que precisa de dinheiro, ele quer mais tributo. Sim. O município também quer mais tributo. E a União quer mais tributo. Como é que tu vai fechar essa contabilidade? Não tem. Então, realmente, nós temos que pegar o direito financeiro como um todo. Temos que pegar a parte financeira e a parte tributária. Sim. O que queremos gastar com a sociedade? O que esse governo quer gastar com a sociedade? E, em cima do que quer gastar com a sociedade, quanto eu preciso de tributo. E aí sim eu vou dividir os tributos entre os municípios, entre o Estado e entre a União. Tá então, certo. isso aí é uma coisa séria. Entendi. Felizmente, eu não vejo... Vai sair Perspectiva. coisas pontuais. Agora, eu aqui é o seguinte... Eu faria não seria reforma, tem coisas que dá para ser feito, como se fizeram há pouco tempo, com o problema das importações. Estava se criando a importação papel, quer dizer, a mercadoria já vinha para o Estado, mas quem ganhava o tributo era lá o Espírito Santo, era Sim. Santa Catarina. O que se criou? Se mudou a lei, é o seguinte: toda a mercadoria que sair desses estados, do estado que tem importadoras, ele vai cobrar só 4%. Ela ganha um pouquinho, tudo bem, e o resto fica para o estado onde a mercadoria vai mesmo. Sim. A outra coisa que se poderia fazer, que já é uma coisa que está caindo de maduro, é o imposto ser cobrado no destino, onde é consumido. Certo. Certo? Não tem que ser cobrado. Aquilo que eu mando aqui de Porto seria tipo uma exportação. Nós aqui não vamos, apenas gerou emprego aqui para nós. Mas o tributo vai lá para Santa Catarina, Espírito Santo. Então, mas aí é o seguinte, aí os estados, os outros não queriam, do Nordeste não quiseram isso. Eu cheguei até na época a propor, não, vamos fazer o seguinte, para não ficar zero, o estado o produtor cobra 4%, porque aí tu te obriga a fiscalizar também. Né? Sim. Porque senão, Tem aquela isso. operação carroceiro do professor Vasco, tanto em Portugal, na França, que é a operação carrossel, que a mercadoria vai para uma empresa, a empresa desaparece e o imposto sai de um país para o outro e não é pago o imposto. A mercadoria vem disso, não é coisa do Brasil, viu? Isso é coisa de todos. Sim. Então, realmente, nós temos que nós podemos fazer mudanças, diminuir, reduzir os benefícios fiscais, o imposto cobrado no destino. Isso aí de mudar, eu fico ainda com as palavras do Ataliba, o grande Geraldo Ataliba, que eu fico com pena, porque quando o cara morreu, todo mundo falava nele. Agora faz anos que eu vou nos encontros de direito tributário, ninguém fala mais no falecido Ataliba. Mas, para mim, ele está vivo ainda, porque ele dizia o seguinte: levamos 30 anos para definir o que é mercadoria. É verdade, lembro disso. Lá na Fiergues, lá com na Fiergues.
o ministro aquele que virou do Supremo depois, aquele Sim. lá de Santa Maria, que eu não me lembro o nome dele agora. Ministro Nelson Jobim. Nelson Jobim. Era ministro da Justiça Jobim, na época. Que ele chegou e disse, e também está na hora, o Nelson Jobim, está na hora de nós parar de culpar a Revolução. Nós já estamos há 15 anos, não sei quantos anos no poder e estamos culpando os outros. Nós temos que fazer alguma coisa. O Jobim disse isso e o Ataliba disse, levamos 30 anos para definir o que é mercadoria. Agora vamos mudar tudo isso? Sim. Só para isso? Né? Olha, eu vou dizer uma coisa e eu falo com seriedade até com um colega, nosso grande mestre aí, mas eu não vou dizer o nome dele, né? Mas ele estava envolvido na criação daquele um tributo único lá que eles chamavam, lá, um tributo único no ICMS, ele juntaria serviço, não sei o quê. É meio vinculado também a Getúlio Vargas, alguma coisa assim, né? Eu fui a 2 palestras dele, fiz 3 ou 4 perguntas e ele não tinha resposta. Não tinha resposta. Aí eu comecei a ver que aí passaram a ter o apoio de São Paulo, alguma coisa. E aí eu vi também que São Paulo, se tu estudares, São Paulo teve uma queda muito grande da sua economia. Só o setor automotivo todo ele era em São Paulo. E de uma hora para outra ele descentralizou para o Brasil todo. Então ele perdeu muita impressão. São Paulo tinha mais da metade do ICMS arrecadado, na época do ICM arrecadado no país. Sim. Talvez 60%. E hoje São Paulo deve ter uns 34%, de 30% a 35%. Então, continua sendo poderoso, mas já não é. Então, eles estavam querendo fazer alguma mudança e todo mundo, quando comanda uma mudança, ele quer o bem, o seu bem. Sim. E não o bem do país. Então, mas para o bem do país, nós teremos que ser mais sérios. Tá certo. Professor Abel, muitíssimo obrigado pelas lições que o senhor nos deu, os esclarecimentos. Sem dúvida, a temática é sempre atual, essa questão de reforma tributária. Foi importante também os seus esclarecimentos sobre a carreira de auditor, para que nós pudéssemos ter uma ideia do que acontece do lado de lá do balcão, como se diria, nós como contribuintes, nós como advogados tributaristas, operadores do direito tributário. E eu quero lhe dizer assim que esse é um assunto que certamente poderíamos ficar aqui durante muito tempo falando, mas já certamente nos forneceu elementos para que a gente possa refletir por um tempo ainda. Professor Abel, muito obrigado. Quero aqui agradecer também a colega Melanie pela colaboração como coordenadora adjunta do Centro de Estudos Tributários. Um abraço a todos. Eu agradeço a participação nesse evento, porque isso é muito importante para a minha classe de auditores fiscais da Receita Estadual. É uma classe que precisa que a sociedade conheça mais ela, da importância que ela tem para a sociedade como um todo. Ela é muito importante para a sociedade, porque no Estado de Direito, sem tributo, nós não conseguimos desenvolver as atividades essenciais ao Estado. Então, parabéns aos meus colegas auditores fiscais e parabéns a todos os operadores do direito tributário. E sempre pensando, não só em si, mas na sociedade como um todo. Muito obrigado. Muito obrigada, professor.